Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa semana eu conversei sobre isso num grupo de mulheres e fui convidado para falar sobre salvação. E senti o desejo de trazer essa palavra hoje aqui, para que a gente pudesse juntos aqui como igreja pensar mais sobre salvação. E aí esse versículo, ele diz tudo que a gente precisa saber sobre salvação, está aí nesse versículo. Vocês viram que eu coloquei umas letrinhas aí que está em negrito, dá para perceber que está em negrito? Mas o próximo slide vai ficar mais evidente ainda quais são as palavras que eu quero destacar. Porque ficou grande aí algumas palavras, né? Pecado, morte, dom gratuito, vida eterna, Cristo Jesus e Senhor. E nós vamos passear por esse versículo, passando por esses conceitos, passando por essas verdades. Estou vendo algumas pessoas aqui que estavam na terça-feira lá, vou ouvir de novo. A gente vai passear sobre essas palavras. E a primeira palavra que nós temos aí é qual? Qual a primeira grande palavra que aparece nesse texto? Pecado. O que é pecado, meu povo? O que é pecado? A gente leva a ideia e a noção de pecado a uma questão muito moral, a um moralismo muito grande. A gente leva o conceito de pecado muito associado a alguns pecados que nós elegemos para chamar de pecado. Mas o que é pecado? A palavra pecado, teologicamente, ela tem um conceito de errar o alvo. Pecar é errar o alvo. O alvo de quê? O alvo da vida. Da vida que Deus colocou para a gente viver. Quando a gente olha no paraíso, a gente vê no paraíso, e quando eu estou falando de paraíso, eu estou falando do Jardim do Éden, eu estou falando de Adão e Eva, eu estou falando daquele cenário lá. O que é que nós tínhamos no paraíso? O que é que nós tínhamos no paraíso, meu povo? O homem e a mulher, e Adão e Eva é a representação de toda a humanidade, vivendo em harmonia, um com o outro, com Deus e com a natureza. Plena harmonia, plena harmonia. E Deus, quando colocou Adão e Eva no paraíso, Ele não deixou eles sem orientação. E o desejo de Deus era qual? É que nós vivêssemos a vida e desfrutássemos de tudo que a vida traz. Ele diz: enchei-vos, multiplicai-vos, desfrutem, vivam, dominem a natureza, deem nome aos animais, usufruam, administrem. A palavra domínio aí significa administrem tudo que foi criado. E desfrutem. E desfrutem. E aí tem uma árvore lá no meio do fruto proibido, que nesse fruto proibido o homem resolveu, em vez de seguir a orientação de Deus e a vida que Deus tinha dado, resolveu seguir um outro caminho. E aí está o nosso pecado. E aí é o que é o pecado? Errar o alvo significa viver a vida do nosso jeito, da nossa maneira, desprezando aquilo que foi o que Deus colocou para a gente. A orientação que Deus deu para a gente desfrutar da vida. E todos nós sofremos, e sofremos com isso. Quando a gente vai para o fruto proibido, eu vou tentar desenhar com vocês aqui alguma raiz desse fruto proibido, porque ela tem a ver com todos nós. E quando a gente olha para o fruto proibido, a primeira raiz que a gente encontra nesse fruto proibido é a autossuficiência. Que tem a ver com o filho pródigo, né? O filho pródigo não queria viver debaixo da guarda do pai, ele queria viver a sua vida do seu jeito. A autossuficiência é quando ele queria não seguir aquilo que Deus tinha colocado, e na verdade vem um outro conceito que é o ser igual a Deus. Eles queriam ser igual a Deus, e foi isso que a serpente vendeu. Se vocês provarem desse fruto, vocês serão igual a Deus. Tem a desobediência, porque desobedeceram aquela orientação simples e clara que Deus tinha dado. E tinha uma mentira em jogo, e muito clara. Porque Satanás disse que quando a serpente chega, ela diz que Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E a grande mentira não é nem essa, a grande mentira é quando ele diz que Deus disse que vocês não podem comer nada no jardim. Eles mesmos corrigem, diz não, ele diz que a gente pode comer de tudo, mas aquela árvore ali a gente não pode. Quantas mentiras nós temos abraçado na vida da gente, que tem destruído a gente. Isso daí, pessoal, somos nós. O pecado original é a autossuficiência.
É o desejo do ser humano de ser igual a Deus. É a desobediência daquilo que Deus colocou para a gente, para viver a vida. O pecado original tem a ver com as mentiras que nós abraçamos. As mentiras contadas pela serpente. E tudo isso é figurado, tá? E você vai aplicando aí as mentiras contadas pela serpente, que levam a gente a abraçar a morte e não a vida. E aí qual é a consequência? Qual a consequência desse fruto proibido, desse pecado que somos nós? O que aconteceu com Adão e Eva, que é o que acontece com a gente, o que acontece com a humanidade, o que acontece com você. Eles passaram a desenvolver uma relação de culpa. Quando Deus aparece no jardim e olha e disse: Adão. Aí Adão diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, Adão coloca a culpa em Deus e na mulher, né? É como a gente tem vivido com os nossos pecados. Uma relação agora de culpa. Aí Eva disse: foi a serpente. A gente sai colocando a culpa em outra pessoa e não assumindo isso. Vivemos uma relação de culpa. Vivemos uma relação de vergonha por causa dos pecados. Se acusamos uns aos outros nas nossas relações, nós também sentimos vergonha uns dos outros. O último versículo do paraíso é que o homem e a mulher estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Essa nudez não é física. Essa nudez é de alma. E ninguém tem mais coragem de ficar nu diante do outro. Porque vivemos uma relação de vergonha. Quando Deus chega no jardim, o que é que o homem faz e a mulher? Eles se escondem atrás dos arbustos. Eles se escondem um do outro. E é assim que nós temos vivido por causa do pecado. Nos escondendo do outro e nos escondendo de Deus. Vivendo uma lógica de culpa e de acusação. E de negação de culpa, de transferência de culpa. Outra consequência do pecado é a relação de domínio sobre o outro. Vocês têm dúvida disso? Que nós passamos a dominar um ao outro. Qual é a maldição que Deus dá à mulher? E essa maldição à mulher representa uma maldição que não significa apenas para a mulher, mas historicamente isso sempre foi muito carregado em cima da mulher. O que ele disse? O teu marido te dominará. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Passamos a viver relações de domínio sobre o nosso semelhante. E não há nada que agrida mais a imagem e semelhança de Deus em nós do que nós dominarmos um outro ser semelhante a nós mesmos. O domínio sobre o outro. É como temos vivido, é como nossa sociedade está estruturada. Um dominando o outro. Esse domínio sobre o nosso próximo é como temos vivido. Uma relação de exploração da terra. A gente era para dominar a terra no sentido de administrá-la, mas a gente passou a explorar a terra e a destruir a terra. Isso tudo que Deus criou para a gente está sendo destruído por causa da nossa ganância, da nossa vontade de ser Deus. Da nossa vontade de ter domínio sobre o outro. De sermos autossuficientes e não precisarmos de nada para Deus. Então nós precisamos de tudo para nós. E a terra está subjugada. Sofrendo. A Bíblia diz que a obra da natureza, a natureza, a criação de Deus, geme com dores de parto. Esperando a revelação dos filhos de Deus. De que a natureza geme com dores. Por causa desse pecado que nos colocou em desarmonia com Deus, um com o outro, com o nosso semelhante, com o lugar que nós vivemos. Essa é a consequência do pecado na vida da gente. Pessoal, isso daqui somos nós. Diz, isso aí é Adão e Eva, isso é a história lá de Gênesis 1, 2 e 3. Não, essa é a história da humanidade. É a história de cada um de nós. Esse é o nosso pecado. É isso que nos torna pecadores e por isso todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós somos isso. Vocês conseguem se identificar nesse quadro? Você consegue identificar o mundo que nós vivemos nesse quadro? Na Bíblia fala que nós temos a natureza pecadora, é uma natureza que tem a ver com tudo isso, com autossuficiência, com desobediência. Com querer ser Deus.
Tem a ver com isso. E dominamos o outro, destruímos a terra, nos escondemos de Deus e vivemos uma relação de vergonha e de culpa. E qual é o resultado disso? O que é que o texto que a gente leu disse? O salário do pecado é a morte. O que é que isso gera? Isso gera morte. Isso gera morte, não é uma morte simplesmente, pessoal, que a gente possa dizer que é uma morte a morte física. É uma morte muito mais profunda. É a morte em realidades de morte que nós vivemos em nossa realidade, em nossa sociedade. É a morte eterna. É a separação absoluta e total de Deus. Isso é morte. O resultado do nosso pecado é morte. E nós temos colhido isso como seres humanos. Quais são as realidades de morte que nós temos na nossa vida, meu povo? Quais são as realidades? A gente pode falar de guerra? É a guerra só da Ucrânia? De Israel com Hamas? Da Ucrânia com a Rússia? E a guerra no nosso trânsito? A guerra na nossa casa? As realidades de guerra e de morte que nós temos nas nossas relações de domínio, onde nos protegemos, onde atacamos, onde ferimos. A violência que está presente na nossa maneira de falar. Tem se falado muito hoje de comunicação não violenta, porque nós somos muito violentos na maneira como defendemos um argumento, na maneira como nós julgamos o outro. A fome, os vícios, as nossas compulsividades, a nossa necessidade de ter para se autoafirmar, tudo isso é realidade de morte, o adoecimento mental. Somos um país adoecido, vivemos uma pandemia de saúde mental, de falta de saúde mental. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Do mundo. Tudo isso é realidade de morte, porque mata a nossa alegria, mata a nossa relação com o próximo, mata a nossa forma de viver. A maneira como nós nos alimentamos é a realidade de morte. A ganância tem colocado toxinas em tudo que nós comemos, para que possa produzir mais, para que possa ganhar mais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e a realidade de morte. A maneira como nós matamos as pessoas. A maneira como se agride os indefesos. A violência que se tem contra a mulher. A violência de morte que se tem com pessoas por serem de uma cor diferente, por serem gays. Matamos por isso. Matamos. Tudo isso é realidade de morte no nosso meio. A falta de amor. Destruímos o planeta. Os abusos. E tudo que se tem. Um abuso na relação de trabalho, um abuso dentro de casa. O abuso de um tio em cima de uma criança. O abuso de um pai com um filho. Alguém que mata o outro por causa de um time de futebol. Hoje morreu no Rio de Janeiro uma pessoa por causa de um conflito de torcida do Flamengo com o Vasco. Eu gosto muito de futebol, mas minha vontade quando eu vejo isso é de não assistir mais. Tudo isso são realidades de morte que nós temos no lugar onde nós vivemos. Isso tem a ver com cada um de nós. Jesus salva. Jesus salva de quê? Da condenação do pecado. Jesus salva nos perdoando. Jesus salva restaurando a nossa vida. Quando nós olhamos para o texto continua e tem uma hora que o texto diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. Salvação é de graça. Salvação é de graça dada a cada um de nós, porque nós não temos como nos salvar. Nós não temos como pagar o preço do pecado que nós cometemos. Nós não temos como transformar nem mesmo o nosso coração sem Jesus. Isso é dádiva, é graça de Deus derramada na vida da gente. É dom gratuito de Deus.
Mas nós somos tão arrogantes que nós queremos com a religiosidade comprar a salvação. Nós queremos com a religiosidade comprar a salvação com as nossas boas obras, mas nós não somos salvos por boas obras. Em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é favor imerecido de Deus, é perdão derramado sobre nós, é restauração de Deus na vida da gente. Por pura manifestação da graça de Deus na nossa vida. Não será salvo, vou já entrar nesta parte, mas não será salvo os melhores. Serão salvos os rendidos. Não serão salvos aqueles que conseguirem praticar melhores obras. Serão salvos aqueles que humildemente, em quebrantamento, se deixarem transformar para se tornarem agentes de transformação. É dom gratuito de Deus na vida da gente. Você não consegue isso. Meu povo, vocês acham que se a gente conseguisse salvar sozinho, Deus tinha enviado seu filho para morrer naquela cruz por nós? Não. É porque nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Nós não conseguimos comprar o perdão. A gente não consegue fazer merecer. Interessante que a lei não salva justamente por isso, porque se você cumpre toda a lei, mas você erra em um ponto, você é condenado e culpado. Alguém não pode dizer, olha, mas eu fiz tudo certo, paguei todos os meus impostos, eu fiz tudo certo, eu só matei uma pessoa. Não importa, você vai preso e é culpado pela lei. Então, por mais que nós tentemos acertar aqui para nós, a gente não consegue. Se nós pecamos porque sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, todos nós somos pecadores. Então pare de tentar conquistar a salvação. Salvação é dom gratuito de Deus derramado na tua vida. E esse dom gratuito é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus fala de vida, ele não usa o termo bios, ele usa zoe, e zoe no grego é vida plena, é vida cheia, é vida que está para além de estar vivo. Porque alguém pode estar vivo e não ter vida. E alguém pode não estar vivo e ter vida nesse sentido. A vida é algo que não está preso às realidades de morte, é uma vida que está para além disso, que nos dá a condição de vivermos algo profundo com Deus e restaurador. Esta vida eterna, ela é eterna, porque Jesus disse que aquele que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas essa vida não começa quando a gente morre. Essa vida começa aqui, na hora que a gente se rende, na hora que a gente se quebranta diante do Pai e diz, eu sou um pecador, eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador. É nessa hora que Ele começa a manifestar a vida no teu coração e através da gente conseguir dar sinais de vida nessa geração corrompida e perversa. A vida é eterna, é para sempre. E começa agora. João, quando fala da salvação, ele diz que nós estamos sendo salvos. E na teologia, o conceito de salvação é que a salvação ela é passado, ela é presente e ela é futuro. Isso na história da humanidade. A salvação é passado, por quê? Porque nós somos salvos quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ela é presente porque cada pessoa estamos sendo salvos na hora que nós nos reconciliamos com Deus por intermédio de Jesus. E ela é futura, quando nós seremos definitivamente salvos, quando estivermos na glória com o nosso Pai. Mas essa salvação não é só para lá, ela começa aqui e agora na tua vida também. Na minha vida é passado, presente e futuro.
É passado porque a minha salvação foi quando? Foi quando 8 anos eu disse eu quero entregar minha vida a Jesus? Talvez com 16, com 8 eu não sei se eu entendia tanto, com 16 foi minha rendição plena, absoluta. Então é passado. Estou com 47, se botar 16, há 31 anos atrás, é passado. Mas essa salvação é presente, porque eu estou sendo salvo de realidades de morte toda hora. Na hora que eu me reconcilio, na hora que eu peço perdão para minha esposa, na hora que eu tiro a vergonha e a relação da culpa, na hora que eu decido não dominar o outro, na hora que eu decido não exercer violência, na hora que eu dou a outra face, na hora que eu oro pelo inimigo, eu estou sendo salvo e estou salvando. E ela é futuro, porque um dia eu vou bater as botas. E nesse dia, a salvação será plena e perfeita com o Pai. Essa salvação, ela é passado, ela é presente e ela é futuro. Mas o texto continua. E o texto diz, a vida eterna em Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus, meu povo? Jesus era um nome comum, como se fosse José, João. Tinha muitos Jesus daquela época. Por isso Jesus Cristo é o entendimento de que Ele é o Messias, de que Ele veio cumprindo a profecia para perdão dos nossos pecados, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que viveu nesta terra para revelar o amor do Pai, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu queria ler Isaías com vocês. Olha o que diz em Isaías 53. Verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. A salvação é dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Fosse só em Jesus já não rolava. Porque Jesus é entender que Ele foi um cara que nem a gente, que viveu aqui nessa terra. Mas não, Ele é o Cristo. É o título messiânico de Jesus. Jesus é o CPF dele, é o nome dele. Mas o Cristo é quem Ele é. De fato é, não é apenas o seu nome aqui. E é quando a gente crer que Jesus é o Cristo. Mas vai além, meu povo. Vai além. Porque eu digo para você que crê que Jesus é o Cristo, até Satanás sabe disso. Ele sabe tanto que ele fez de tudo para Jesus se perder e não cumpriu o propósito. Porque ele sabia que ele era o Messias e que ele era o Cristo. Os demônios gritavam, ele é o Messias, ele é o Messias. E ele mandava os demônios calarem a boca. A salvação vai além de crer que Jesus é o Messias. Ela está em reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, vírgula, nosso Senhor. É confessar Jesus como Senhor da tua vida. É se render a Ele. O que foi o pecado lá original, meu povo? Desobediência, não foi? Não foi? Não foi arrogância? Não foi autossuficiência? Não foi querer ser igual a Deus? E o que é a salvação? Se não a gente reconhecer que a gente não é autossuficiente, a gente reconhecer que existe um Deus, e esse Deus não somos nós, é Jesus o Cristo, e reconhecer esse Jesus como o Senhor, estando disposto a obedecê-lo, a entregar a vida a Ele. Percebe? Romanos,
Lá em Romanos 10, 8 e 10, de 8 a 10, diz que a palavra está perto de você. E ela está aqui bem pertinho da gente. Está em sua boca e em seu coração. Lembre-se disso. A salvação está na nossa boca e no nosso coração. E o texto vai continuando e vai dizendo, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Ele é o Cristo, ou seja, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação, confessando que Ele é Senhor. Com o coração se crê para a justiça. Na hora que você acredita que esse Jesus de Nazaré, que viveu aqui há 2000 anos atrás, era o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo revelar o amor do Pai, que morreu por nós naquela cruz, para perdão dos nossos pecados e para restaurar a vida. Transformando nossas realidades de morte em realidades de vida e nos garantindo a vida eterna com o Pai em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Apocalipse diz que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor, independente de você reconhecer ou não. A questão não é se Ele é ou não é o Senhor. A questão é se Ele é o teu Senhor. Se Ele é teu Senhor e o teu Salvador. Porque com a boca nós confessamos Ele como Senhor. E no coração nós cremos que Ele é o Messias. Que Ele é Cristo, o Salvador da humanidade. E pessoalmente, o meu Salvador. Tem muita coisa na minha vida que eu estava na terapia essa semana, eu estou fazendo terapia, desde que eu tive aquelas dores, me rendi, como tem sido bom. E uma das coisas que, na hora que a gente foi falar sobre mim, como foi nítido o quanto que a vida de Cristo na minha vida me transformou numa outra pessoa. Me transformou numa outra pessoa. Porque Deus transformou, através da minha rendição a Ele, em realidades de morte, em minha vida, em realidades de vida. Uma das coisas que me adoece é não querer machucar pessoas de forma nenhuma. E de às vezes ter muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Ter muita dificuldade de contrariar pessoas. E quando ele saiu pedindo que eu fizesse uma linha da vida, ele disse, mas você não era assim. Você não era assim. Eu disse, não era mesmo não, porque eu me lembrei que na 8ª série, eu fui eleito o menino mais ignorante da sala. E todo mundo dizia lá em casa que a gente não tinha paciência para nada. E quantas realidades de morte, essa ignorância, essa impaciência, podia ter gerado na minha vida. Mas na hora que eu me rendi a Jesus, Ele começou a transformar a minha vida. Eu comecei a falar de um amor e de um evangelho e de uma verdade que começou a mudar um bocado de coisa no meu coração. E muita realidade de morte foi transformada em realidade de vida. Muita relação que era para ser de domínio virou relação de lado a lado. Muita violência que era para ter sido exercida, hoje não é feita. Porque Jesus transforma a vida da gente. Na hora que a gente reconhece que a gente é um pecador, que Ele é o Cristo, e a gente se rende a Ele, reconhecendo Ele como Senhor, e se colocando pronto para obedecer. E Deus vai usar cada um de nós, vai usar todos nós, para transformarmos não apenas as nossas realidades de morte em vida,
mas transformarmos realidades de morte em realidades de vida.